O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo o Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Ele lhes disse: Vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo Jesus nosso Senhor, comecemos a nossa reflexão a partir do Salmo de meditação, Salmo 22, 23 ou 23, 22, conforme a versão grega ou hebraica. Nele, muita gente inclusive já aprendeu alguma versão de cor. O Senhor é o pastor que me conduz, ou o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, ou não me falta coisa alguma, conforme o sentido é o mesmo, mesmo que as traduções às vezes possam variar. Pois bem, no Antigo Testamento, ou seja, antes da vinda de Jesus ao mundo, em forma de ser humano, na nossa condição humana, ele assumiu em tudo a nossa condição humana, menos pecado. As pessoas não conheciam Jesus Cristo, ou seja, não conheciam a pessoa do Filho, pois ele ainda não tinha se revelado, no linguajar mais popular, ele ainda não tinha se manifestado da forma humana para nós. Então, a quem o pessoal, a quem o povo atribuía, o fiel, de um modo especial, atribuía esse título de pastor ao próprio Javé. Então, Javé ou Iavé é o meu pastor, é ele que me conduz. E é interessante que estão presentes aí duas figuras muitíssimo importantes neste salmo. Primeiro, o pastor. Quem é o pastor? Na época de Cristo, muito antes dele, era muito comum os agricultores que acabavam plantando a uva, né, o cultivo da uva, da vinha e da oliveira, e era muito comum o pastor para guiar o gado, para guiar, sobretudo, o rebanho de ovelhas e de cabritos. E ali o pastor geralmente tinha um báculo, ou bastão, ou cajado. Quando o bispo vem visitar uma paróquia, vocês veem que ele vem com aquele cajado na mão. Nós chamamos no linguajar atual de báculo, mas é o bastão, é o cajado. E o cajado do bispo, ele tem uma dobrinha assim. Não sei se vocês já notaram. Então, por que aquilo? Aquele dali era o modo de organizar o rebanho para que as ovelhas não se desviassem.
quando ele ia pastoreando e as ovelhas queriam sair, então era um modo, carinhosamente, inclusive, de pegar, porque geralmente quem era o dono das ovelhas cuidava com todo carinho das suas ovelhas. Às vezes a babá pode ser que não tenha cuidado com o seu filho, mas você como mãe tem todo o cuidado, toda a delicadeza que uma mãe tem para com o filho, sobretudo se é recém-nascido. Quando ela trata mal o filho, como o camarada aí que bateu na esposa e agora eu acho que está atrás das grades, ao menos deveria estar, né? Às vezes até batendo ali na esposa, não teve nem cuidado com a criança de alguns meses apenas, de meses apenas. Então a mãe geralmente tem todo o cuidado possível, né? Como pegar na criança, enfim, como dar de mamar, tem todo o cuidado. Então da mesma forma o pastor que tem as suas ovelhas, ele tem o cuidado. Então com o bastão, era um modo de fazer com que elas não desviassem do rebanho. Também servia para defender o rebanho de um lobo, por exemplo, de uma hiena, por exemplo, de animais ferozes que tentavam devorar as ovelhas, porque tinha sempre um lobinho ali esperando uma ovelhinha gorda para devorar. Então o mercenário corria, muitas vezes até corria, é um lobo, vou enfrentar nada. Mas o pastor, dono das ovelhas, costumava doar a sua vida pelas ovelhas. Então, o cajado, o bastão, o báculo, servia também para espantar os bichos ferozes e, ainda uma terceira função, praticamente servia de arma. Se alguém tentasse roubar o meu rebanho ou me roubar, ia pensar duas vezes, porque eu estava com o bastão na mão. É mais ou menos, existe uma arma dentro de casa muito simples, que as pessoas às vezes só notam quando a mulher irritada utiliza, é o cabo da vassoura, né? Uma mulher zangada dentro de casa com o cabo da vassoura, se a madeira for ruim, o camarada está salvo, porque bateu, a madeira quebra. Mas se for boa, como se diz lá no meu interior, o lopró que vai ficar nas costas, grande. E praticamente o cabo da vassoura não é arma, mas às vezes se não tiver cuidado é usado como arma. Então também o bastão para distanciar aqueles que queriam roubar o rebanho, repensavam, não, o camarada está com o bastão na mão. Se nós formos pegá-lo, ele vai reagir. E a madeira do bastão ali não é madeira de cabo de vassoura atual, não. Inclusive que é reciclável. É madeira boa. Uma tacada daquela, pode ser que a gente fique por ali. Então é melhor não roubar. Então se repensava. Então o bastão, o cajado, o báculo, servia especialmente para guiar o rebanho, mas também defendê-lo dos ataques, seja das feras, seja dos ladrões. Claro, Jesus Cristo no Evangelho segundo São Lucas, no Evangelho segundo São João, capítulo 10, versículo 11, diz: Ego sum pastor bonus. Eu sou o bom pastor. Então Jesus não é somente o pastor, mas é o bom pastor. Conforme as profecias de Ezequiel, especialmente capítulo 34, quando vai falar que Deus um dia mesmo vai guiar o seu rebanho como um pastor guia as suas ovelhas. Ou Deus vai guiar o seu povo como um pastor guia o seu rebanho. Porque Deus confiou o seu povo a várias pessoas, inclusive vários reis e sacerdotes, e esses não deram conta do recado, da missão, exploraram o rebanho ao invés de cuidar dele. E por que começamos a reflexão com o Salmo de Meditação? Porque tanto o profeta Jeremias vai falar dos pastores, chamando a sua atenção, como o próprio Jesus, vendo a multidão dispersa, sem um sentido na sua caminhada, buscando-o, ele diz que a Sagrada Escritura de hoje, o Evangelho segundo São Marcos, nos diz que ele sentiu compaixão daquela multidão que estava mais ou menos meio perdida, como ovelhas sem pastor. Então, o profeta Jeremias, que atuou no século VII a.C., na época do rei Joaquim, existiu um rei no século VII chamado Josias, que foi muito piedoso,
e que guiou o povo do reino de Judá, o reino do sul, já que o povo de Deus estava dividido em dois reinos, do norte e do sul, Israel e Judá. Alguns profetas surgiam no reino de Israel, outros surgiam no reino de Judá. Jeremias, no século VII, quando o rei era Joaquim, enquanto Josias, seu pai, foi um rei muito piedoso e buscou edificar o reino e o povo, Joaquim, filho de Josias, foi um devasso, um corrupto, inclusive que investiu em muitas construções para ele e para os seus familiares, e o povo que se virasse. Pior de tudo, quis fazer aliança com o rei do Egito contra o rei da Babilônia. E aí, a situação do povo ficou dramática, porque o rei da Babilônia veio, invadiu Judá, destruiu Jerusalém e levou o povo como escravo. Geralmente é assim, os políticos brigam lá em cima e o povo é quem paga a conta de luz, de água, telefone e companhia limitada. Até telefone para vereador o povo está pagando ultimamente, não é? Porque, infelizmente, em tempo de crise, de miséria que o povo está passando, os vereadores da cidade do Recife, da nossa cidade, não é muito diferente também, não. É todo mundo muito bonzinho em época de eleição, para apertar a mão de vocês e transmitir coronavírus agora. Mas depois, olha aí o que fizeram. Quase 2 milhões de reais aí, para que cada vereador possa ter 4, feita a mãozinha do outro, 4 aparelhos celulares. Imagina-te, da melhor marca possível e da melhor resolução possível. O povo nosso desempregado, passando fome, passando necessidade mesmo, tentando pegar transporte sem dinheiro, inclusive tentando ir trabalhar, fazer entrevista de trabalho, mas não tem dinheiro. Como fazer o quê? Pedir ao motorista para os guardas tirarem do jeito que tiraram. Recentemente uma senhora aí, à base de pau mesmo, no linguajar bem vulgar, no linguajar bem baixo mesmo, à base de pau mesmo. A mulher apanhou. E olha que ela tinha pedido ao motorista para entrar no ônibus, porque estava sem dinheiro. Queria ir para o trabalho e não tinha condições. Aí nós temos aí uma máfia organizada, infelizmente, porque parece mais uma máfia mesmo. A política virou para nós uma máfia, porque nós vamos vendo como que se revelam depois que são eleitos. Tudo às escondidas do povo, mas o povo também criou pressão, fez pressão. E eu creio aí que desistiram do negócio, porque ia ficar muito feio. Isso não tem outro nome não, isso é bandidagem mesmo, é bandidagem mesmo. Não estão nos representando. Eu não sei nem para que vereador mais. Eu acho que já perdeu o sentido na nossa sociedade. Só para gerar despesas para a comunidade, para a sociedade. Então, nossos políticos tomam as suas decisões e o povo é quem paga. Depois eles ficam se escondendo da imprensa, porque não querem falar não. Não tem como se justificar. Então, na época, Jeremias levanta-se contra o rei Joaquim, e com toda a força. E é interessante, por 5 vezes vocês ouviram Jeremias dizendo: assim diz o Senhor, palavra do Senhor, oráculo do Senhor, assim diz o Senhor, para dizer, não sou eu que estou dizendo não. Vai cair sobre vocês uma desgraça. E caiu mesmo. O exílio da Babilônia foi uma desgraça. Inclusive nas substituições de rei que morre, rei que é substituído, rei que é preso, o outro foi cegado, com a espadinha quente assim, nos olhos, quando ele foi vencido, derrotado, entrou na Babilônia derrotado, os seus foram cegados assim.
com a espada quente. Mas, mesmo em meio a essa derrota, Deus teve compaixão do seu povo e disse que dali, daquele resto, sairia um descendente de Davi e que seria rei, que seria pastor, conforme o coração de Deus. E esse é Jesus. Quando mandou seus discípulos semana passada em missão, agora está escutando o que aqueles têm a dizer, foi o que aconteceu na missão, mas o tempo de descanso é pequeno. Venha um pouco para a gente descansar um pouco. O trabalhador também precisa ter um domingo de descanso. A importância do domingo no mundo cristão, além de louvar e bendizer a Deus, é dia de descanso também. Parar um pouquinho a labuta, mas o tempo é curto, é um dia de descanso aí, e 6 praticamente de trabalho. Então, a partir daquele momento, bastou cruzar um pouco o mar, e do outro lado, o mar da Galileia, claro que não é um mar como o nosso, mas é um mar de água doce. A partir do momento que se cruza ali, então, do outro lado o povo correu mais apressadamente. Quando chegou lá, a multidão era grande e Jesus, mesmo cansado, mesmo com os apóstolos cansados, teve pena da multidão, que estava como ovelha sem pastor. Então seria bom que nós repensássemos também a nossa condição de homens e mulheres que levam a palavra de Deus a tanta gente que está sedenta, que está meio perdida. E pregar esse Cristo que é sinal de união, conforme a segunda leitura de hoje. O apóstolo Paulo, possivelmente da prisão de Roma, entre 61 e 63, depois de Cristo, escreve a carta aos Efésios, e ali nessa carta, depois de um hino belíssimo, que nos mostra uma beracá, ou seja, um hino que bendiz a Deus, especialmente por Jesus Cristo. Deus nos pensou antes da criação do mundo, já pensava em nós e na nossa salvação, e tudo isso aconteceu em Cristo Jesus nosso Senhor. Então Jesus, ao invés de vir separar, ele veio unir. São Paulo nos diz isso. Os dois povos separados, o povo da revelação, Israel, era o povo da lei, da revelação, dos profetas, e que acabou se achando também, pecado do orgulho. Tem muita gente que busca cumprir a vontade de Deus, mas o modo de cumprir essa vontade é orgulhoso demais. Eu não faço isso. Com esse tipo de gente eu não me misturo. Olha o queixinho. Eu não me misturo. Meu filho, minha filha, vai não. Né? Muitas vezes é assim. Age até corretamente, mas falta humildade. E às vezes Deus permite que a pessoa possa lamber o chão para mostrar que ela não é melhor do que as outras. Paulo diz: aquilo que nós somos é pela graça de Deus, porque sozinho eu seria das piores criaturas que existem na face da terra. É pela graça de Deus que eu sou aquilo que sou. Eu não me salvo por forças próprias, não. Eu dou o meu sim a Deus, e na graça de Deus eu cumpro aquilo que Deus me pede, aquilo que Deus exige de mim no seu plano divino de salvação. Então Israel criou orgulho demais. Era necessário que Israel, como povo escolhido de Deus, como povo da revelação, levasse essa experiência de Deus para os outros. Eu gosto de partir das coisas práticas, porque eu fui jovem, fui de grupo jovem, e vez por outra nós tínhamos um grupo de oração, que sempre tinha uma pessoa que queria ser mais santa do que as outras. Não é porque ela fosse, ela disfarçava ser. Existem sempre aquela que dizia assim: o Espírito Santo está me revelando que. Agora não era com humildade, não. Era com aquele queixinho de gente orgulhosa. O Espírito Santo está me dizendo que. Né? Aí depois vinha a metralhadora. E muitas vezes era para mais humilhar o outro e se exaltar. Inclusive depois ser procurado como um diretor espiritual, como quase o guru do grupo. Não é? Muitas vezes querendo ser. E na verdade, quando as pessoas começam a
descobrir no dia a dia que não é. Na verdade não é, não deu testemunho de vida, não dava testemunho de vida. Porque se deixava levar pelo orgulho, se impunha. Como é que você cala o outro? Como é que você oprime o outro? Gritando. Isso não é de sabedoria, não é de sabedoria que vem do alto. Às vezes você quer ser, como você não consegue, aí você grita. E logicamente deixa o outro quase meio perdido mesmo, porque o outro não sabe gritar. O outro sabe conciliar. Então Israel perdeu-se. Nisso criou divisão. Nós somos os santos, vós sois os pecadores. Vocês são os pecadores. Nós somos o povo da aliança, vocês não. Nós somos o povo da lei, vocês não têm a lei. Nós somos o povo dos profetas, vocês não têm nem profecia. Então São Paulo diz, Deus trabalhou tudo isso, para que vocês que estivessem longe, ele está escrevendo para cristãos que foram recentemente batizados e que vieram do paganismo, não eram do povo judeu, ou seja, estavam longe da salvação, mas vocês estão perto. E também é nessa carta aos Efésios que Jesus vai dizer, que São Paulo vai dizer assim, outrora, ou seja, em outros tempos, vós éreis trevas, no linguajar mais claro, vocês eram trevas. Agora vós sois luz em Cristo Jesus, nosso Senhor. Agora vocês são luz, né? Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então vocês não estão mais nas trevas, não. Vocês não estão mais distantes, não. Porque Ele quebrou o muro da separação. Ele derrubou tudo aquilo que se via de separação. Isso serve muito para nós. Eu gosto sempre de dizer, nós devemos começar esse processo de iluminação em casa. É o lugar mais difícil de nós sermos santos. É a nossa própria casa. Por quê? Porque todos nos conhecem. Inclusive conhecem o nosso caráter, o momento que a gente se irrita e tudo mais. Tem aquela famosa frase, quando alguém se converte dentro de casa, tenta fazer tudo certinho, diz, olha, não é bom fazer isso não. Aí lá vem o outro e diz, lá vem o santinho, lá vem a santinha, né? Ah, lá vem, agora pronto, agora todo domingo é na igreja, agora pronto, a casa da gente vai virar uma igreja agora. Tem sempre pessoas que são assim? Infelizmente, então é uma luta constante para nós sermos sal da terra, luz do mundo, e tem que começar dentro da nossa casa. Que o Senhor nos ajude, que o bom pastor, nosso Senhor Jesus Cristo, que tenha verdadeiramente compaixão nas nossas fragilidades, nas nossas necessidades. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.